Que bom que você chegou até aqui e eu espero nesse vídeo poder te dar dicas importantes para que você possa entender e se ajudar no seu processo. Se você está passando por um problema ou por uma dependência de alguma determinada droga ou do álcool. Então, seja bem-vindo. Eu queria falar exatamente com você que está fazendo um uso abusivo. Você que já tentou controlar uma determinada substância e por mais promessas que você se faça, parece que você não consegue cumprir. Você até consegue às vezes dar um tempo, mas quando você começa a usar, você já não consegue mais parar. Porque você precisa entender que isso virou uma doença. Eu sei que não é falta de vontade, eu sei que não é sem vergonhice. Você pode estar acostumado a muitos julgamentos, que é o que acontece com a dependência química. Mas o nosso trabalho aqui é um trabalho de acolhimento, de compreensão e de ajuda. Principalmente porque quando a gente fala de uma determinada sintoma de uma doença, na dependência química, a gente primeiro fala da negação, né? Que a pessoa nega que ela tem um problema. Esse mecanismo da negação, ele acontece porque muitas vezes a gente não sabe lidar com um problema. Se eu não sei lidar com um determinado problema, eu posso começar a negar que ele exista. Além da negação, se você já conseguiu passar por essa etapa e percebe que está com um problema, é importante você avaliar quantas perdas você já teve em função desse consumo. É muito difícil fazer o link entre o abuso de uma substância e os problemas que aquilo está acarretando. Normalmente a pessoa fala, olha, não, o fato de eu estar bebendo demais, ou estar consumindo muita cocaína, ou enfim, qualquer droga em excesso, não tem nada a ver com os problemas que eu estou atravessando agora. Mas tem a ver sim. A gente consegue unir esses pontos. Porque as perdas, veja só, as perdas que você vem tendo, né, que pode estar acontecendo com você, é assim, já bateu o carro, né? Já perdeu o emprego, já perdeu muitas horas de trabalho, dia que você não conseguiu ir trabalhar, já teve problemas de talvez separação, né, de um relacionamento importante para você, a relação com seus filhos, com seus familiares, né, pessoas que são importantes para você, você pode estar negligenciando por conta da doença. À medida em que você consegue perceber, né, que esse excesso, né, esse consumo que começou lá na adolescência como uma brincadeira, né, tem um momento em que a porta do prazer se fecha e abre a porta da necessidade na dependência química. Aí já não estou usando mais por conta de ter um barato ou relaxar. Já tem uma outra função. Eu já não consigo mais ficar sem aquilo. E dificilmente as pessoas entendem esse mecanismo. Porque existe um discurso, com todo respeito, mas um discurso moralista em relação à doença. Ninguém faz discurso moralista em cima de diabetes, em cima de pressão alta, em cima de um câncer. As pessoas acabam entendendo que essa pessoa precisa se tratar. Tem diabetes, tem câncer, tem pressão alta, vai se cuidar. Mas na dependência química o estigma é esse. Se você começou, você para. E o próprio usuário às vezes acha que ele não precisa de ajuda, mas ele precisa de ajuda. Isso é muito importante. Essa compreensão é muito importante para você entender que uma vez que você aceita que você tem uma doença, você pode se tratar, pode e deve se tratar. Voltando para a questão de que nós sabemos que não é uma questão de falta de vontade, né? Porque a doença ela atinge exatamente a dificuldade de você controlar o determinado, ou o álcool, ou a substância da sua escolha. A pessoa promete que não vai fazer, mas ao longo do dia ela vai mudando de ideia, coisas acontecem e aquela promessa vai por água abaixo. E de novo aparecem as perdas, né? As perdas, as promessas, a manipulação, a mentira, no sentido de se proteger de uma situação ou se proteger de uma doença da qual a gente não deveria ter vergonha. A gente devia respeitar, entender, aprender dela
para você poder começar a pensar na sua recuperação, no seu tratamento e recuperação. Existem dois momentos, existe o momento do tratamento e existe o período da recuperação. A gente vai poder falar disso numa outra oportunidade, mas é importante entender que nós temos dois momentos, no tratamento e na recuperação da dependência química. Então, essa análise que você começa a fazer de você mesmo, né, das perdas que você já teve, né, o do quanto isso já te prejudicou, né, e quando você pensa em parar, vem o quê? Vem o medo. Né? Qual o medo? O medo da abstinência, o medo de enfrentar uma vida sóbria, o medo de perder a vida, perder a graça. Esse medo muitas vezes paralisa, né, o movimento de você achar que você consegue. Por exemplo, na cocaína, se a pessoa usa um pouquinho de cocaína, ela fica um pouco mais eufórica. Depois que passa o efeito, ela não volta para o lugar que ela estava, ela fica um pouco mais deprimida. Né? Ela desce um degrau a mais. E nessa depressão, ela tenta usar de novo para sair da depressão. A gente fica preso numa ciranda. A mesma questão com o álcool. O álcool em excesso, ele deprime, a pessoa fica deprimida e ela passa a beber também para se sentir melhor da depressão. Isso é um dado muito importante. Mas, de novo, você está pensando em se recuperar. Eu sei a dor que você sente, né? A dificuldade que você tem e o desejo que você tem que isso não tivesse acontecendo. Né? Você quer recuperar o contato com seus filhos, você quer recuperar o teu emprego, a tua autoestima, a confiança, né? O respeito das pessoas que acabaram perdendo a confiança em você. E todos esses sintomas que eu acabei de falar são sintomas da dependência. Né? E quando a pessoa consegue entrar em tratamento, porque veja, você estar em contato com o tratamento significa que você vai conseguir, aos poucos, ou num determinado momento, reverter esse processo. Mas se você não procura ajuda, se você não aceita que você está com um problema, sempre vai ficar difícil. Alguém pode falar para você, por exemplo, eu estou com sede, toma água por mim, para melhorar a minha sede. Eu estou com vontade de fazer xixi, vai fazer um xixi para mim? Eu estou com fome, come um sanduíche por mim? Faz ginástica por mim? Não dá. Tem coisa que ninguém vai poder fazer por você. Só você vai poder tomar essa decisão. Só você vai poder falar, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar melhorar minha qualidade de vida. Né? Porque eu sei que é isso que você quer recuperar. As dicas que eu gostaria de passar para você aqui são as seguintes. Antes de dar essa dica, eu queria só ter a liberdade de falar um pouquinho de mim. Né? O porquê que eu escolhi isso para minha vida. Né? Eu tive um pai que morreu por conta do álcool. E 2 anos antes dele sofrer, dele não conseguir mais beber, porque ele já não tinha mais saúde para isso, ele ficou sóbrio. E meu pai sóbrio era uma pessoa maravilhosa, doce, sabe? A transformação de quando você vê uma pessoa que está num grau de dependência parar uma determinada droga, você vê a vida dela melhorar, você conhece um lado da pessoa que você não conhecia. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso me anima, isso sempre me deixou feliz em falar, puxa, quando as pessoas começam um tratamento e elas conseguem entrar na recuperação, você vê uma mudança muito grande na vida da pessoa. E o fato de ter perdido meu pai me levou a estudar isso. Né? Então, na minha história de vida tem um sentimento, desde o período da faculdade, né? Eu queria entender e como é que é possível ajudar as pessoas que estão passando por isso. E aí eu tive chance de participar do primeiro curso de especialização na Escola Paulista de Medicina, né? Em 1999. Foi um ano muito legal. Né? Foi um ano que, finalmente, a especialidade de dependência química foi reconhecida no Brasil. Isso foi muito legal. Logo depois, eu tive chance de participar de uma campanha da Rádio Jovem Pan, uma campanha que foi super premiada, ganhou muitos prêmios. A campanha ficou 12 anos no ar e acabou virando um livro. E eu tive chance de participar desse projeto como um estrategista. E a gente levou essa mensagem para muitas pessoas, muitas escolas.
Foi um negócio muito legal. Já falei de mim, agora eu quero te falar sobre a possibilidade de você se tratar. Se você está passando por esse problema, se você entendeu já que sozinho não está dando para você se recuperar, não demore, busque ajuda. Lembre-se de uma coisa, faça um bom diagnóstico psiquiátrico. Procure um psiquiatra que vá poder identificar se você tem uma determinada comorbidade. Por exemplo, se você tem depressão, se você tem TDAH, né? Normalmente o diagnóstico de dependência química, alguns psiquiatras dizem que é um diagnóstico sujo. Eu quero esclarecer o que significa isso. Porque você não sabe o quanto é os transtornos causados pela droga e você não sabe o que é comorbidade. Eles ficam muito misturados. Isso que eles querem dizer com sujo, né? A gente precisa de uma janela de abstinência para identificar se o seu abuso, se a sua dependência não se instalou exatamente porque você se medicava com cocaína, ou que você se medicava com álcool, ou com alguma outra droga, que fazia você se sentir bem. Então, se a gente acertar essa medicação, a sua chance de sucesso aumenta muito, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que você precisa entender que, além do tratamento psicológico, do psiquiatra, existem os grupos de apoio, tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que são fantásticos, são instrumentos muito poderosos para ajudar o paciente. De novo, pensando na nossa qualidade de vida, pensando que você pode entender esse quadro, quero poder aprender a te ensinar a você entender que a tristeza, a gente poder ficar triste, a gente poder entender uma determinada situação, uma dor, né? Talvez algumas pessoas podem ter passado por uma questão de abuso na infância, né? Abuso sexual ou abuso físico, ou um tipo, né, de trauma que tem na infância e que está colaborando também para a manutenção disso. Segredos familiares também são muito difíceis na dependência, né? Às vezes a pessoa ela tem um vazio, ela tem uma dor que ela não entende. A terapia pode te ajudar a compreender esse processo. Isso é muito importante. Eu espero que tenha ficado claro que a questão da comorbidade, né, das comorbidades psiquiátricas, elas são muito importantes no tratamento, porque você identifica aquele problema que a pessoa não sabia que tinha e trata adequadamente esse problema. Isso faz com que a pessoa, por exemplo, se ela tinha uma fobia social e usava cocaína por conta disso, ela tratando com a medicação correta a fobia social, ela não vai ter tanta necessidade de usar cocaína. É importante que a gente entenda que o apoio psiquiátrico, né, essa equipe trabalhando junto, né, psiquiatra, terapeuta, grupo de apoio, essa equipe trabalhando junta, ela vai dar todo um suporte para você conseguir ultrapassar essa barreira, né? Conseguir ter força para entender, né, que essa doença ela é muito danada, ela é muito perniciosa, né? A gente tem vários episódios de recaída. Recaída, hoje a gente sabe que faz parte do processo. As pessoas podem falar assim, mas ele se tratou e recaiu, mas muitas vezes a gente precisa entender por que a pessoa recaiu. Algum ponto ali não ficou muito claro, né? Isso é um processo muito individual. Deixa eu só voltar para a questão da comorbidade. Eu acho que fica mais fácil de entender assim. Imagina que você tem um problema de visão. E aí você pega e coloca um óculos qualquer. Não um óculos adequado, mas um óculos qualquer. Que corrija a sua visão naquele momento. Só que você não sabia que você tinha um problema de visão. Você pôs aquele óculos e a sua visão melhorou. Ok? Eu vou colocar o óculos aí, esse qualquer óculos, como uma droga. Você tinha lá uma comorbidade, uma depressão, por exemplo. Existe um mal-estar na depressão, mas quando você encontrou o álcool, você se sentiu melhor, né? No caso da visão, aquele óculos corrigiu a sua visão. Você não vai querer abandonar esse óculos, entende? Você vai querer continuar usando, porque melhorou algum aspecto seu. Só que esse óculos, por estar desajustado, ele talvez piore a sua visão com o tempo. É isso que acontece com essa questão da comorbidade não tratada, né?
Isso é muito importante da gente entender, porque aí a gente valoriza um bom diagnóstico psiquiátrico. E além do psiquiatra tratar da sua comorbidade, ele vai tratar também do desequilíbrio que o seu cérebro está sofrendo em função de um consumo excessivo de uma determinada droga. Então a gente precisa equilibrar esse cérebro com algumas medicações e tratar a comorbidade. São dois momentos em que a ajuda medicamentosa vai te ajudar nesse sentido. Além disso, você vai ter a terapia, né, para você tratar e aprofundar nas suas questões. E você tem um grupo de apoio, né? O Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, que são ferramentas maravilhosas nesse processo. Juntando essa equipe, as chances de sucesso aumentam muito, né? Eu quero muito te ajudar a você a se apaixonar pela sobriedade, a você descobrir quem realmente você é, não a você a ter medo de uma determinada coisa e ficar se anestesiando, ficar tirando férias químicas de si o tempo todo, né? Ficar se afastando de você o tempo todo, porque é isso que a compulsão faz. Então eu convido você, se você está gostando aqui do meu trabalho, né? Eu estou há mais de 25 anos trabalhando com isso, eu convido você a conhecer o meu trabalho, se você quiser, né? Tem o meu número do WhatsApp aí, que eu vou deixar para você. Eu quero entender a sua história. E se você quiser o meu acompanhamento, conte comigo. Eu quero que essas orientações fiquem bem claras para você, para que você possa não desistir do tratamento, não desista de você, né? Procure melhorar a tua qualidade de vida. Eu sou o André Aroca, psicólogo clínico, especializado em dependência química pela Escola Paulista de Medicina. Eu espero você. Tomara que eu possa segurar na sua mão e te ajudar nessa jornada.